Vamos dar continuidade à aula a respeito da primeira fase do rito do júri, na fase da etapa postulatória. Nós temos a proposta acusatória vazada na denúncia. Duas hipóteses, ou ela é recebida ou ela é rejeitada. Quando que uma denúncia, no caso de um crime doloso contra a vida, pode ser rejeitada? É a regra geral do artigo 395 do Código de Processo Penal. Uma denúncia, para ser recebida, ela tem que preencher as condições da ação penal e os pressupostos processuais. Dentre as condições da ação penal, eu penso que a mais importante em relação ao crime doloso contra a vida é a tipicidade, que nada mais é que a possibilidade jurídica do pedido, aquela condição geral da ação penal. Então, uma possibilidade jurídica do pedido em relação ao processo penal vai se verificar quanto à tipicidade. E você pode me perguntar, quando é que é possível um crime doloso contra a vida ser atípico? É raro, mas é possível se imaginar, por exemplo, uma hipótese em que o agente, o acusado, está com uma arma de fogo, tem a intenção, tem o dolo de matar, efetua vários disparos, só que nenhum tiro sai porque a arma não está carregada. Essa é uma hipótese clássica de livros de direito penal de crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado. A arma de fogo não tinha cartucho algum. É um caso de crime impossível. O crime impossível é fato atípico. Então, numa situação dessas, em que o réu ele é denunciado por uma tentativa de homicídio branca, em que a vítima não é atingida, porque teria tentado efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima para matá-la. Essa arma é apreendida, é periciada e se verifica que não havia cartucho algum, é o caso de se reconhecer o crime impossível. Em se reconhecendo o crime impossível, o fato é atípico, não há possibilidade jurídica do pedido acusatório, falta uma das condições da ação penal e a denúncia pode ser rejeitada com base no artigo 395 do Código de Processo Penal. Outra condição da ação penal é a justa causa. O que é a justa causa? É o lastro probatório mínimo que vem embasando aquela acusação de um crime doloso contra a vida. E essa justa causa, na maior parte das vezes, ela é trazida através da investigação que é corporificada no inquérito policial. Então, um juiz, para saber se aquela proposta acusatória vazada na denúncia está lastreada em elementos probatórios mínimos, o correto seria o juiz verificar pelo inquérito policial se há realmente elementos informativos o suficiente para trazer em seriedade aquela proposta acusatória. O juiz ele teria que cotejar, comparar a proposta acusatória da denúncia com os elementos informativos trazidos pelo inquérito policial, para ver se aquela denúncia está embasada em elementos probatórios, em lastro probatório mínimo. Se não houver esse lastro, seria o caso de rejeitar-se a denúncia por falta de justa causa. Quanto aos pressupostos processuais, são requisitos de existência e validade de uma relação processual, dentre eles avulta em importância a competência. Vamos tratar aqui especificamente de hipóteses em que haja conexão entre um crime da Justiça Estadual e um crime da Justiça Federal. Por exemplo, um crime doloso contra a vida em que haja conexão com o roubo praticado contra a Caixa Econômica Federal. O crime doloso contra a vida deveria ser julgado apenas, sem outras circunstâncias, julgado pelo Tribunal do Júri da Justiça Estadual. Só que como há conexão, no nosso exemplo, entre o crime doloso contra a vida e um crime de roubo contra a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal, nesse caso se atrai a competência da Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Então nós temos um crime doloso contra a vida de competência da Justiça Estadual mas conexo a ele tem um crime de competência da Justiça Federal, um roubo contra a Caixa Econômica Federal. Nesse caso, a junção, a conexão entre os crimes irá se estabelecer perante a Justiça Federal, de acordo com a súmula 122 do STJ. Então, a Justiça Federal vai atrair para julgamento conjunto os dois crimes. E esse crime, tanto o de homicídio quanto o de roubo, do nosso exemplo, vai ser julgado pelo Tribunal do Júri Federal. Então, há reunião de processos num feito único. Se houver conexão entre um crime da Justiça Eleitoral e um crime doloso contra a vida, nesse caso, não haverá a simultaneidade de processo. O crime
eleitoral vai ser julgado pela Justiça Eleitoral e o crime doloso contra a vida, seja de competência da Justiça Estadual, seja de competência da Justiça Federal, vai ser julgado pelo Tribunal do Júri da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Não há união de processos, por mais manifesta que esteja a conexão. Da mesma forma, em relação à justiça militar, se houver conexão entre um crime militar e um crime doloso contra a vida, o crime doloso contra a vida vai ser julgado pelo Tribunal do Júri e o crime militar vai ser julgado unicamente pela Justiça Militar. Portanto, a separação nessas hipóteses são separações obrigatórias, não é possível haver a reunião de processos.